Olá pessoal, estamos dando início a mais um programa. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, fica aqui o lembrete. Nos apoie com um joinha e compartilhe com a galera. Olá pessoal, e aí, tudo bom com vocês? Bom, o tema de hoje é as leis do movimento planetário. Como vocês devem saber, os primeiros modelos para explicar as observações sobre o céu foram propostos pelos gregos. Quase todas as concepções de universo da antiguidade se baseiam em um modelo geocêntrico. Isso quer dizer que a Terra fica imóvel no centro da esfera celeste. Um dos modelos mais importantes que vigorou durante séculos foi imaginado pelo filósofo grego Aristóteles, no século IV a.C. Nessa época, os gregos conheciam 7 corpos celestes: a Lua, o Sol e os 5 planetas: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Todos estes objetos pareciam orbitar ao redor da Terra presos a superfícies esféricas, como camadas de cebola invisíveis no céu. Na última esfera estavam presas as estrelas. Esta esfera marcava o fim do universo e continha o restante dos astros e estrelas. No modelo aristotélico, os planetas gravitam ao redor da Terra em movimentos circulares uniformes. A esfera sempre foi cultuada pelos gregos como a forma perfeita. Nesse sentido, um universo circular, com os planetas se movendo sempre com a mesma velocidade, traduzia parte da visão de mundo dos gregos. A trajetória dos astros, sendo circular, indicaria algo sem início ou fim, um movimento eterno que condiz com a visão religiosa. Foi também na Grécia que apareceu um modelo diferente do geocentrismo. Foi o modelo do Aristarco, no século III a.C., que acreditava que o Sol estava no centro da esfera celeste, não a Terra. Na Grécia, a palavra hélio é usada para o Sol, e por isso esta visão com o Sol no centro do universo ficou conhecida como heliocentrismo. A vantagem do modelo com o Sol no centro é que era possível explicar alguns movimentos estranhos dos planetas no céu. Por exemplo, Marte tem momentos de avanço e regressão. Outro exemplo é que os planetas ficam mais brilhantes em certa época e menos brilhantes em outras. Para Aristarco, isso acontece porque eles estão mais distantes da Terra em certos momentos e giram em torno do Sol. No entanto, apesar de explicar melhor a física dos movimentos planetários, os homens não aceitavam que o Sol estivesse no centro do universo. Isso tirava a Terra do centro, situação inimaginável naquela época, e por isso o modelo de Aristarco foi abandonado. Por volta de 150 d.C., na famosa e importante cidade de Alexandria, o astrônomo Cláudio Ptolomeu organizou todo o conhecimento adquirido pelos gregos em um único sistema que explicava bem o movimento retrógrado dos planetas. Neste modelo de Ptolomeu, cada planeta orbitava a Terra seguindo uma trajetória que era o resultado da união de pelo menos 2 movimentos circulares. Ao redor da Terra, Ptolomeu traçava um círculo que era chamado de deferente. Este círculo é como se fosse um trilho por onde os planetas se apoiavam para girar. Assim, os planetas giravam em círculos que giram em círculos ao redor da Terra. O movimento do planeta descreveria um epiciclo no céu. Esse modelo de universo foi aceito durante 13 séculos, orientando as grandes navegações da Idade Moderna, por meio de tábuas astronômicas baseadas nessa disposição dos astros. As mudanças sociais e intelectuais da Renascença no século XVI abriram um caminho para inovações em muitos campos do conhecimento. Naquela época, a expansão do comércio exigiu maior precisão das cartas celestes. O aumento das navegações aumentou muito o interesse pela astronomia, porque os marinheiros se localizavam à noite principalmente olhando para as estrelas. O sistema de Ptolomeu começou a exigir correções para descrever melhor o que era observado no céu. É nesse contexto que o polonês Nicolau Copérnico, que viveu entre 1473 a 1543, retoma as ideias de Aristarco sobre uma disposição heliocêntrica do universo. A Terra gira ao redor do Sol em órbitas circulares e faz parte de um sistema planetário.
Como antes, a Igreja considerou absurda a ideia de que o homem, obra-prima do Criador, não ocupasse o centro do universo. O próprio Copérnico duvidava de sua teoria quando pensava religiosamente. Apesar de revolucionária, o modelo de Copérnico ainda mantinha as esferas sobre as quais os planetas giravam ao redor do Sol. O Sol estaria imóvel no centro do universo. Além disso, conservava o movimento circular uniforme para os planetas. Embora algumas observações celestes podiam ser melhor descritas ao se utilizar o modelo de Copérnico, havia ainda muitas diferenças em relação às posições dos planetas no céu. A aceitação do heliocentrismo copernicano teve de esperar o aparecimento de dois outros cientistas, Johannes Kepler e Galileu Galilei. Galileu, que viveu entre 1564 e 1642, morava na cidade italiana de Pádua e ouviu falar de um instrumento holandês que permitia aproximar objetos distantes. Construiu, ele próprio, sua luneta. Apontou-a para o céu e observou características dos planetas que não haviam sido vistas até então. Galileu percebeu que existem satélites girando em torno de Júpiter, tal como a Lua gira em torno da Terra. Verificou também que Vênus apresenta fases, igual à Lua, que ele explicou supondo Vênus girando ao redor do Sol. Galileu percebeu que a superfície da Lua não era perfeitamente lisa, mas sim cheia de buracos, planícies, vales e montanhas. A luneta que Galileu construiu foi chamada de instrumento do demônio pelos religiosos da época, que se recusaram a olhar através dela e constatar o que posteriormente se tornou evidente. A Terra não era o centro do universo e este não estava repleto de astros perfeitos, esféricos e sem manchas. Enquanto Galileu apontava sua luneta para o céu e sofria a perseguição religiosa, o alemão Johannes Kepler, que viveu entre 1571 a 1630, já era assistente do grande astrônomo dinamarquês Tycho Brahe, que viveu entre 1546 e 1601. Tycho Brahe morava em um castelo e tinha montado um fabuloso laboratório astronômico, o mais completo de que se tem notícia na época. Estudando os dados obtidos por Tycho, em mais de 20 anos de observações extremamente precisas, Johannes Kepler enunciou 3 leis do movimento dos planetas, que mais tarde viriam a ser denominadas como as 3 leis de Kepler. Essas leis foram propostas para explicar os movimentos de planetas no sistema solar, mas são verificadas em quaisquer sistemas de corpos que se movem em torno de outro por forças gravitacionais. Por exemplo, são válidas para a Terra, que tem satélites artificiais gravitando ao seu redor. São válidas para planetas gravitando em torno de uma estrela ou para os muitos satélites que orbitam ao redor de Júpiter. A primeira lei de Kepler é também chamada a Lei das Órbitas. Ela estabelece que os planetas se movem ao redor do Sol, descrevendo órbitas elípticas. Não sei se você sabe, mas uma elipse é uma forma arredondada que nem um círculo, mas um pouco mais oval. A elipse possui 2 focos, e o Sol ocupa a posição de um deles. Nesta lei, Kepler corrige o modelo proposto por Copérnico, que descrevia como circular o movimento orbital dos planetas. Como se movem em órbitas elípticas, tem hora que os planetas estão mais próximos do Sol. Esta posição é chamada de periélio e ocorre 2 semanas depois do solstício de verão, no caso de nosso planeta. De forma igual, tem hora que os planetas estão mais afastados do Sol. Essa posição é chamada de afélio e ocorre cerca de 2 semanas depois do solstício de inverno aqui na Terra. A segunda lei de Kepler é também conhecida como a Lei das Áreas. Kepler percebeu que uma linha imaginária que liga o planeta ao Sol varre áreas iguais em intervalos de tempo iguais durante o movimento do planeta. Uma consequência deste fato é que a velocidade do planeta ao longo da sua trajetória orbital é diferente dependendo da sua posição. Quando o planeta está próximo do Sol, a velocidade do planeta é maior,
e quando o planeta está distante do Sol, sua velocidade é menor. Isto é uma consequência da segunda lei, porque assim a área que é percorrida pela linha que une o planeta ao Sol é a mesma nas duas situações. A terceira lei de Kepler é também chamada Lei dos Períodos. Com ela, Kepler mostra que o período do movimento, isto é, o tempo que um planeta leva para dar uma volta ao redor do Sol, também é afetado pela distância que ele está do Sol. A relação matemática indica que o quadrado do período de revolução de cada planeta é proporcional ao cubo da distância média ao Sol. Por isso, quanto mais distante o planeta estiver do Sol, mais tempo levará para completar a translação. Vimos hoje que durante muitos séculos se acreditava no modelo geocêntrico proposto pelos gregos, onde os planetas giravam em torno da Terra. E só no século XVII surge o modelo planetário que conhecemos hoje, o heliocentrismo, o qual descreve o movimento dos planetas ao redor do Sol e que foi proposto por Johannes Kepler. Também falamos das 3 leis do movimento de Kepler para o movimento planetário: a lei das órbitas elípticas, a lei das áreas e a lei dos períodos. Juntas, estas explicam como funcionam quaisquer sistemas de corpos que se movem em torno de outro por forças gravitacionais. Ficamos por aqui, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Bem, galera, esse foi mais um ensaio. Nossos vídeos estão também como IGTV no nosso Instagram, @ensaios de física. Agradecemos muito a sua audiência e apoio. Vamos indo pela tangente, que é por onde a natureza nos leva. E até a próxima.